estudar a lição? Segunda-feira, dia 15 de dezembro, estamos juntos aqui estudando, obtendo poder inabalável. Esta semana estamos estudando sobre Pedro, sua transformação e a sua união com os discípulos. E, mais para compreendermos, temos que ler o texto-chave, que está em João 21:15. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Então, Jesus perguntou essa mesma pergunta para Pedro 3 vezes. É exatamente o mesmo número que Pedro negou Jesus. Essas perguntas eram para fazer o quê? Qual era a noção? Por que Jesus não perguntou somente uma vez, e sim 3 vezes? Porque Pedro negou Jesus, porque o que os que perguntaram para Jesus falaram? Você segue a Jesus o Cristo. E ele respondeu, não, não sigo. Você segue a Cristo. O outro disse que não. Pedro continuou dizendo que não. E agora, depois disso tudo, Jesus ressuscitado, Jesus unindo os discípulos, ele pergunta para Pedro novamente, se Pedro, tu me amas mais do que estes? Estes, na verdade, eram os próprios discípulos que estavam lá por perto. E aí Pedro fala, sim, tu me amo, eu amo. Pedro, me amas mais que estes? Sim, eu amo. E Jesus fala, pastorei as minhas ovelhas. E aí o pastorei minhas ovelhas, deixar um pouco mais para o fundo do vídeo. Então, Jesus fez essas perguntas diante dos discípulos. Ou seja, imagine só a roda dos discípulos e Jesus e Pedro aqui, sentados, após a refeição, perguntando. Os discípulos, eu sei que estavam ali. Rapaz, esse Pedro não para de mentir, será possível? Fala demais esse Pedro. Mas Jesus sabia que Pedro estava transformado. Podia-se ver claramente a transformação de Pedro. Por causa de sua humilhação e arrependimento, ele estava mais bem preparado que antes para atuar como pastor do rebanho. O primeiro trabalho que Cristo confiou a Pedro foi de alimentar as ovelhas. Jesus percebeu que Pedro era um novo Pedro, Era Pedro transformado. E o primeiro trabalho que Jesus deu para Pedro foi alimentar as ovelhas. O que significa alimentar as ovelhas? Ovelha é muito mencionado, inclusive Jesus é o pastor das ovelhas. Por quê? Porque pastor é o que conduz, pastor é o que alimenta os cordeiros, é o que direciona, é o que lidera. Esse é Jesus. E as ovelhas é ninguém mais, ninguém menos que nós, simples pecadores, criaturas de Deus aqui nesta terra, que cambaleia nas ciladas do inimigo com as dádivas de Deus. Fica cambaleando de um lado para o outro. Mas Jesus está de mãos abertas para você. E Pedro tinha essa missão de alimentar as ovelhas, de auxiliar os que eram novos na fé, instruir os ignorantes como ele era, abrir as escrituras para as pessoas que nunca abriram a Bíblia, a palavra de Deus, educar na justiça. Esse era o propósito de Pedro, agora transformado, de enviar para o mundo terrestre para a pregação do Evangelho. E aí a maneira como Jesus, o libertador, o salvador, lidou com Pedro é muito importante. Porque Pedro errou muito. Pedro fez muitas coisas erradas. Mas Jesus lidou com paciência, humildade, sempre ali tratando com sinceridade, mas também com muita paciência com Pedro. Pedro errava e Jesus trazia a mensagem para ele. Pedro, você tem que melhorar, Você tem que mudar, você tem que transformar. Tem que tirar esse aborrecimento que você vem causando, você vem trazendo, desde a sua família, ali, antes do batismo, antes de ser transformado, você tem que mudar. E Pedro estava aprendendo, mas estava errando também. Até certo ponto ele entender e compreender que ele consegue seguir fielmente sem perder nenhum pecado,
Recordando a própria debilidade, Pedro deve lidar com seu rebanho da mesma maneira carinhosa com que Cristo lidou com ele. A paciência de Jesus era importante para os discípulos serem pacientes por Pedro, mas também para o próprio Pedro ser paciente com outras pessoas que ele iria ver como ele era, né? Lidar com pessoas que ele era antigamente. Paciente. Pedro tinha que ser paciente. Os discípulos tinham que ser pacientes. E Jesus era muito paciente. E aí Jesus continua sendo mestre por excelência que consegue extrair o melhor de seus alunos. Jesus sendo o grande professor. Jesus ensinando para os discípulos, para Pedro, de que pessoas transformadas são pessoas que são educadas por grandes professores. Amém? Então, a mensagem é essa. Mude e também ajude a mudar vidas, né? Todos os dias. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais um dia estamos aqui ouvindo a Santa Mensagem, aprendendo as Santas Escrituras. Que viemos ser com Pedro, conhecedoras da verdade, mas que com pensamento de mudança e transformação, para ajudar mais pessoas para tirar do lado errado. Agradecendo, nosso Jesus. Amém.